Boa noite. Todos bem? Ótimo. Deixa eu abrir aqui meu arquivo. Muito bem. Quando nós vemos uma imagem como essa, o que vem à mente de vocês? Alguém pode me dar uma opção? A primeira coisa que vier, não é para pensar. Fala alto, gente. Eu não consigo escutar muito longe. Primeira palavra que vem na mente. Evolução, alguém falou. Quem mais? Passagem, quem mais? Não vem nada na mente, então tá complicado, né? Vamos, gente, quem mais? É isso que vem na sua mente quando você olha a imagem. Ok. Ok? Bye bye, né? É uma viagem, caminhada, ascensão. Muito bom. Não tem certo e errado, tá? Por isso que a gente fala do que está no coração. A primeira coisa que vem à mente é o que é realmente o que a gente sente, né, com relação a isso. Então, é mais ou menos o que cada um de nós falou um pouquinho. Uma viagem, uma jornada, uma evolução, um ato de fé, coragem, de segurança. O que eu vejo, primeira vez que eu avistei essa imagem, para mim, a única palavra que vem, primeira palavra, é o recomeço. Recomeço. Temos um relógio, temos uma pessoa segurando uma mala, indo para algum lugar, certo? Por que o recomeço? Porque atrás dessa pessoa nós já vimos alguns passos, não é? Vocês percebem que como se fosse uma escada, então essa pessoa já trilhou alguns caminhos, não é? Então é muito isso, só para a gente esquentar os motores da nossa mente. Esse estudo foi baseado no livro Justiça Divina, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem chamada O Bom Combate. Então, sugiro a vocês irem buscar essa mensagem durante a semana. No nosso livro de Allan Kardec, Céu e Inferno, capítulo 5, item 6, e no livro Ceifa de Luz, numa outra mensagem de Emmanuel chamada Aflição. Como que nós vamos abordar isto hoje? A intenção, como o nosso amigo Valdo falou, é que nós saímos daqui melhor do que entramos, certo? Mas para isso nós precisamos tocar em alguns pontos da nossa vida, que só o Espiritismo consegue consolar e esclarecer. Mas a vida, né? Nossa vida, ela é um combate, certo? O que é um combate? Nós vemos a palavra combate como algo negativo, né? De guerra, de briga. Não. É um combate constante de situações, de coisas, de ideias, de pensamentos, de imperfeições que eu não gostaria que tivesse muitas vezes, né? Então a palavra combate não é apenas o que a gente tem a imagem, né, de guerra, de competição, de quem é melhor do que alguém, né? Então, a nossa vida, né, é um combate, como se fosse uma corrida. E para vencer a vida, o que a gente precisa? De esforço e dedicação. É claro que você talvez pense, não, mas tem pessoas que estão aí, né, a ver navios, deixa a vida me levar, né? Realmente. Mas para que nós vivamos a vida nesse combate, né, nós, além de esforço e dedicação, nós não podemos desistir
em dias melhores, certo? A partir do momento que eu desisto, a minha esperança vai por água abaixo, a minha fé parece que nunca existiu. Então, a vida vai sempre nos chamar a um ponto de recomeço. Às vezes, chega o cansaço, o desânimo, não é? Parece que tudo vai desabar. Todos nós já passamos por isso. E parece que esse combate nunca vai acabar. Essa luta nunca vai acabar. É como se fosse a luta do bem, do mal, a luta do que eu quero, do que eu não quero. Quando a gente acaba de resolver um problema, aparece outro. É assim a vida de vocês? Porque a minha é. Então, se vocês falassem que não era, eu ia ficar muito triste aqui. Então, a nossa vida é o nosso bom combate. Não é uma guerra, não é? E um campo de batalha, mas um campo de batalha das trevas rumo à luz, certo? Porque todos nós ainda carregamos trevas dentro de si, certo? Alguém duvida disso? Se alguém duvida, só ir lá no Livro dos Espíritos, no item Escala Espírita, Allan Kardec vai colocar para nós aonde nós estamos. Espíritos imperfeitos, ainda mais inclinados ao mal. Então, nós já temos algumas coisas positivas, com certeza, mas em sua maioria ainda estamos mais voltados, né, ao mal. Então, quando nós vimos nas religiões tradicionais, né, essa questão de céu e inferno, né, vou saindo um pouco da questão da batalha, mas o que acontece, né, na religião tradicional, com todo respeito a quem nós não estamos criticando, mas para a gente raciocinar? Eu tenho um céu que é o quê? É uma felicidade absoluta. Então eu reencarnei, eu fiz tudo de bom, eu vou para o céu. Não posso errar, porque se eu errar, o que eu fiz de bom joga no lixo, porque agora eu vou ter que ir para o inferno. Não é assim, mais ou menos, né? Resumindo. E o inferno é o suplício eterno, não tem fim o sofrimento. Então vocês imaginam a nossa vida, se isso realmente for, né, verdade. Você fez tudo certinho. O dia que nós pisamos na bola, sem escapatória, vai para o inferno. Sem chance de renovar, sem chance de recomeçar, sem chance de fazer diferente, nada. Vai para o inferno. Aí, aquele que faz caridade, que faz isso, que faz aquilo, mas por dentro é um turbilhão de egoísmo, de orgulho, que ninguém percebe, esse vai para o céu. Certo? Mas o Espiritismo vem nos trazer a questão, né, e o povo que fica no meio termo, porque se a gente fosse se colocar entre o céu e o inferno, eu não sei vocês, mas eu estou no meio termo. Ficaria no purgatório, certo? Porque a gente também não é tão ruim assim e não é tão bom assim. Então, estaríamos o quê? Num purgatório. Qual que é a noção de purgatório das religiões tradicionais? É o que nós tínhamos, né, no passado. Abusos, preces pagas. Então eu pequei, eu vou à igreja, ao templo, aonde for, e aquele pastor, aquele dirigente, né, espiritual daquela comunidade vai me absolver e está tudo certo. Não é assim? E aí vai para o purgatório para ver, né, quando você desencarnar, vai ver onde que nós vamos ficar. Vai ter um julgador, né, que vai dizer condena ou não condena. E aí fala assim, nossa, mas não é assim. Se nós formos pensar, o Espiritismo tem o quê? Pouco mais de um século, né? Isso é muito recente. 100 anos, 200 anos para o mundo espiritual, para a vida espiritual, não é nada. Então, esses condicionamentos estão arraigados na nossa consciência. Né? Então, internamente, a gente às vezes se acha punido, às vezes a gente não aceita quando erra, mas, na verdade, às vezes é o medo, né, de não ser o bastante, de Deus condenar, de Deus castigar. No fundo, vocês não tinham uma mãe que falava, menino, se você fizer isso, Deus castiga. Não tinha? Minha mãe falava.
Reclama desse cabelo, Deus vai castigar. E olha que ele castigou mesmo, né? Porque haja dinheiro, né? Para dar uma ajeitada. Mas, tirando as brincadeiras à parte, o Deus castiga. Então, no fundo, nós viemos desse conceito tradicional de céu, inferno e purgatório. Aí, qual que é a noção, né, espírita do purgatório? Então, nós temos assim, ó, no espiritismo, nós temos a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações que vão explicar as dificuldades da vida, certo? No plano espiritual, na Terra, nós temos o quê? Quando nós vamos ler o céu e o inferno, abrindo parênteses, vamos ler com 5 olhos, porque nós vamos achar vocabulários como punição, pecado, falta, porque na época os espíritos que ditaram, que escreveram, eram na maioria do catolicismo. Então não vamos achar que Deus pune, que os espíritos punem, né? Mas eu vou ler do jeito que está lá, né? Punição temporada e graduada de acordo com a culpa. Opa, então já muda de figura. Então quer dizer que se eu fiz tudo certinho e eu fiz uma coisa errada, eu não posso ser condenada para o inferno eterno. Existem umas atenuantes. Então o que eu fiz de bom, ele está ao meu favor. Está computando aquilo ali, né? E o que eu fiz de mal, fiz tudo ruim, mas num determinado momento da minha vida eu decido me transformar, não vou diretamente para o céu? Óbvio que não, porque já fiz muita coisa. Então, existe o quê? Uma balança de julgamento do quê? Da nossa própria consciência, né? Então, a recompensa, né, o que a gente chama de recompensa, é dada segundo o nosso mérito. O que é o mérito, né? Essa questão do mérito ela é complicada, porque nós ouvimos, né, direto no movimento espírita, fulano merece, ciclano merece. Quem define quem merece? Aos olhos de Deus, todos somos filhos dele, certo? Uma mãe e um pai não acham que o filho merece o melhor? Então Deus acha que nós merecemos o melhor. A diferença entre nós é quem faz por merecer. Certo? O pai e a mãe querem dar o brinquedo para todos os filhos iguais. Aí tem aquele filho que não se comporta igual aquele outro. Aquele filho merece, todos eles merecem, mas não está fazendo por merecer. Né? Claro que é um exemplo muito trivial, mas só para a gente ilustrar. Né? E o Espiritismo não aceita condenação eterna. Não aceita condenação eterna. Tem isso. Você fez, há de ter a oportunidade de ressarcir o seu erro, certo? Então, na pergunta 1013 do Livro dos Espíritos, olha que Allan Kardec pergunta: o que se deve entender por purgatório? Os Espíritos vão falar para nós. Dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na Terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, onde é o purgatório? Aqui, né? O que o homem chama de purgatório é uma alegoria. Deve-se entender não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa que levará a tornar os espíritos felizes. Operando essa purificação por meio das encarnações, o purgatório são as provas da vida corporal. Então, todo mundo aqui, a notícia da noite é essa. Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Ninguém está no céu, ninguém está no inferno. Nós estamos ali no limbo, né? No purgatório das nossas provas. E eu trago esse tema de uma forma até assim mais descontraída para justamente a gente tirar, né, essa parte da punição, purgatório, alguém está lá enfiando o garfinho. Não, se existe um garfinho na nossa vida, são as nossas provas, as agulhadas que a vida precisa dar na gente para nós podermos mover e andar para frente. Né? Então, continuando aqui,
O que acontece aqui? O Valdo não precisa responder, porque ele já falou isso umas 500 vezes. O Valdo já sabe o que acontece aqui, né? Não é essa a questão. Mas aqui é a simbologia do quê? Como é que saímos desse planeta? O que a gente leva daqui? Vai levar o quê? Vai levar a nós mesmos, só. Não leva mais nada. Nada. Nós levamos o que nós somos. Não o que fizemos, não o que falamos, não o que compramos, não o que... Nada. Vamos levar nós, certo? Nem o corpo leva. Nem isso, né, Thelma? Nem o corpo vai levar. Nem de empréstimo, nada. Vai levar o corpo espiritual e tem mais. Levar o corpo espiritual na condição que eu fiz ele ficar. Não é que desencarnou, fica tudo bonitinho, tudo limpinho, não. Eu abusei, eu fiz isso e aquilo, é o que eu vou levar para o plano espiritual. Sou eu, né? Então, nós saímos desse planeta assim, levando nós mesmos. Alguém tem alguma dúvida disso? Se tem, espera para ver, depois você vem para contar. Tá? Se for diferente, vocês podem ir atrás de mim. Né? Então, vamos lá. Emmanuel, nesse livro Justiça Divina, ele vai falar assim: nós voltamos ao mundo dos espíritos na condição do filho pródigo. Aquele que saiu, descambou, fez o que fez acontecer e agora é hora de voltar para casa. Certo? Para o quê? Para a bênção do amor e não da punição. Aí, ele vai falar o seguinte: chegando no mundo espiritual, tem algumas opções que acontecem com a gente. Para quem tem curiosidade, tá aqui vai a resposta. Alguns, emoção do reencontro. Outros, espinho no coração. Outros, é o carinho que reúne. Outros, o remorso. Alguns, o êxtase, a alegria de ter voltado para casa espiritual. O outro, a dor. Esperança para alguns, arrependimento para outros. Emoção do reencontro, alegria. Na hora que nós chegamos no plano espiritual, a atmosfera se transforma, né? A impressão que nós temos é que não tem mais problema, mas tem, porque o problema está dentro de nós. E ele diz que chega lá uma alegria, mas nessa festa de luz, muitos de nós estamos com espinhos no coração. Então não é o ambiente, não é, que vai nos transformar. Aí ele vai falar: por dentro é o carinho dos mentores espirituais, né? Quer dizer, por fora, né? Fazendo a nossa receptividade, nos amparando, nos resgatando. Mas dentro de nós, muitos de nós estamos com aquela agulha no coração. Poderia ter sido diferente. Por que eu perdi tempo? Por que eu não perdoei a tempo? Por que eu falei assim? Por que eu deixei isso de lado e me ocupei com coisas que não era o melhor para mim? Então nós vamos passando por um período, né, de questionamentos íntimos, e isso nos causa muito desconforto, não é? Claro que nós estamos falando aqui de espíritos ordinários como nós, não é? Então, um espírito missionário que veio, consegue cumprir a sua missão, ele retorna à casa do Pai totalmente em paz, né? Mas a maioria de nós sempre tem alguma coisa a se ajustar. Mas ele vai, aqui no Livro dos Espíritos, eu peguei uma outra pergunta, porque isso é um questionamento de muitas pessoas, né? Por que na nossa sociedade a maioria das pessoas são infelizes? O que vocês acham? São mais infelizes do que felizes, tem mais sofrimento do que felicidade. O que vocês acham? Uma escolha? Ok. Ele vai, olha só a resposta dos espíritos. Nenhuma é perfeitamente feliz. O que julga ser felicidade oculta aflição. É o que a gente vê muitas vezes em Hollywood, certo? Corpo bonito, beleza, dinheiro, tudo.
Tudo, sucesso, fama, prestígio, mas a felicidade está onde? Por fora, né? O sofrimento está por toda parte. Então, olha os espíritos falando, não pensa que aquela pessoa que nós achamos que não tem nada a reclamar da vida, não carrega um sofrimento, porque se está nesse planeta, carrega. Mas nós nos iludimos, né? Fulano tem mais do que eu, fulano não tem problema nenhum na vida. Quem de nós somos nós para falar? Nós não sabemos, não é? A pessoa carrega, né, dentro de si. E aí ele vai falar assim: para responder o seu pensamento, direi que as classes chamadas mais sofredoras são mais numerosas, porque a Terra é um lugar de expiação, de purificação, certo? Se estivéssemos em Júpiter, seríamos minoria, porque lá a vida é diferente. Os espíritos são elevados, não é? É uma outra atmosfera. Quando houver se transformado em morada do bem de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e aí será o paraíso terrestre. Estamos longe, mas já estamos a caminho. Como o Valdo comentou, o Covid é o quê? Momento de transição. Transição, né? É o passar esmagando pela dor para ver se nós, como humanidade, acordamos para essa nova era que vai chegar, né? Aí, o espírito sofre, né, quando volta no mundo dos espíritos. Na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições. Então, se nós queremos saber se chegando no outro lado vamos estar felizes ou não, é nós refletirmos sobre isso, né? O que naquela foto inicial, o que é que eu não consegui me libertar em termos materiais, passageiros, que não me faz bem? Aí é como eu vou chegar no plano espiritual. Com ódio no coração, com remorso, com raiva, não é? Então, quando nós vemos isso daqui, não é que os mentores estão falando, vocês ficam preparados, porque o negócio vai pegar. Não é essa a intenção deles, né? Mas é de nos alertar que não tem esse negócio de foi bonzinho, vai para o céu, não tem mais problema. O que vai acontecer com nós vamos levar o que nós somos aqui e agora, sem mudar, sem absolutamente mudança. Se eu desencarnar agora, eu vou desencarnar, vou levar o mesmo humor, a mesma personalidade, a mesma falta de compostura, a mesma coisa. Não se tem no Evangelho descrito, assim que eu atravesso, né, o portal, né, onde o nosso amigo Valdo atravessou, muda tudo, se transforma. Não. Pode transformar por fora, né? A atmosfera muda, o lugar é diferente, mas por dentro nós vamos levar o que nós somos. Então, no plano espiritual, o que acontece? Chego no plano espiritual e vocês também. Nós traçamos planejamentos, nós estudamos, nós somos amparados, né? Alguns vagam, né, até a hora de voltar, porque tem uns que não querem se restabelecer, aí chega o momento que ele precisa ou ela precisa voltar na marra, né? Mas vamos colocar aqui nós, mais ou menos aqui, espíritos já medianos. Então nós fazemos planejamentos, estudamos, somos esclarecidos na medida de que nós podemos compreender. E aí o que acontece? É hora de recomeçar. Aí no plano espiritual, eu falo, quero recomeçar, quero voltar às tarefas que eu interrompi, quero resgatar aquela afeição que eu traí, quero fazer de novo, né, aquele dever esquecido, aquele compromisso que eu menosprezei. Tem certeza, fulano, que você quer? É isso que eu quero. E nós voltamos. Aí voltamos, às vezes, com aquelas tarefas que não acabamos, com aqueles que traímos, ou que nos traíram, porque também tem o resgate do perdão, né? De saber perdoar.
e o compromisso menosprezado. A gente pode fazer uma lista aqui, né? Porque a intenção não é generalizar. Mas se uma pessoa tem um casamento difícil, nunca deu certo com ninguém, existe aí um fator determinante comum, não é? Então, é por aí. Aí eu estou lá, eu falo, não, eu quero porque eu quero o que eu quero. Nós estamos famintos de reajuste. Isso são palavras de Emmanuel. Quero voltar, quero fazer diferente. Como é que onde eu estava com a cabeça? Não, manda tudo isso aqui para mim porque eu vou dar conta. E às vezes o nosso espírito protetor fala, olha, vamos devagar. Não pede muito não, porque, né, não que não vai dar conta, mas eles sabem mais ou menos das nossas possibilidades, porque nenhum de nós reencarna para falhar. Às vezes nós estamos passando por momentos terríveis e a gente fala, isso está muito pesado para mim. Nenhum de nós reencarna para não aguentar o fardo, para falhar. Vai lá, reencarna com tudo isso que eu quero te ver no chão. Não é essa a proposta de Deus. Certo? Então, se estamos passando por determinadas circunstâncias, é porque nós conseguimos passar por elas. Aí, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: diante das mãos luminosas, olha só, no retorno ao plano espiritual, muitos de nós, né, sentimos vergonha das mãos sombrias que nós oferecemos. Então é chegar lá e falar, meu Deus, poderia ter sido diferente, poderia ter feito melhor, os mentores lá com as mãos de luzes para nós, e o que nós temos para oferecer? Muito pouco. E aí, o que acontece? Porque a lei nos ordena respeito e justiça, né? A lei divina, nós aspiramos, queremos fazer o quê? Debitar a nós próprios os necessários burilamentos da tão esperada felicidade. E é justamente isso. Estou lá, me dou conta de que eu podia ter feito diferente, que eu poderia ter sido diferente, que eu poderia ter feito mais, que muitas das minhas dificuldades íntimas poderiam ter sido solucionadas com um pouco mais de esforço, e eu falo, eu quero voltar. Eu quero passar por isso, não é? E aí, é por essas reencarnações sucessivas que todos nós passamos, que nós vamos o quê? Nos libertando pouco a pouco, nos purificando, né? Ressarcindo o que nós plantamos, né? A ponto do que, de um dia, nós nos libertarmos para mundos felizes. Está longe ainda, está muito longe. Mas se a gente for ver a Terra como que era, depois do dinossauro, né? Porque com o dinossauro a gente não estava aqui ainda, mas depois que os dinossauros morreram, graças a Deus, né? O que aconteceu? Aí veio o homem das cavernas, né? A gente já não mudou um pouquinho? Já, né? Já mudou, né? Então vai chegar uma hora que nenhum de nós aqui, em nenhum de nós vai existir treva. Em nenhum de nós. Como já não existe para muitos. Mas é uma trajetória, não é? Aí, eu tenho uma bagagem. Chegou a hora de voltar para a Terra. A hora de voltar para lá vai chegar para todo mundo e a hora de voltar para cá também. Por muitas e muitas e muitas vezes. O que acontece? Eu vou com uma mala para o plano espiritual, às vezes muito vazia, né? E volto com uma mala, às vezes, um pouquinho passa do peso, né? Igual brasileiro, vem pra cá com a mala vazia, é ou não é? Aqui é o plano espiritual, né? E volta com as compras, é ou não é? Como se só brasileiro comprasse, né? Mas é um exemplo, que eu já fiz muito isso. Minha família faz muito isso, né? Então, aí eu volto, né, com a minha mala, com a minha bagagem. Põe tudo isso aí, pode pôr, que eu vou dar conta, vou segurar. Fulano não vai passar na alfândega, vai, pode pôr. Pode pôr. E vamos, né? E vamos que vamos. Não importa a migração, não importa nada. Põe aí que eu vou dar um jeito. Então tá, aí
Baseado na condição no plano espiritual, nós temos o quê? Aflições impostas, tem algumas coisas que nós vamos precisar passar, outras nós escolhemos, e outras são escolhidos por espíritos mais avançados que nós. Então, nem todo mundo que está passando dificuldades neste planeta, né? É claro que a maioria, mas nem todos. Porque a gente olha uma pessoa com expiações dolorosas e fala, isso aí deve ter sido um espírito das trevas. Não necessariamente. Às vezes o espírito pede para passar por coisas terríveis para poder avançar. Então existe esse tipo de situação também. Então não vamos julgar. A gente vê uma pessoa, né, bem debilitada, acha que aquela ali é direto do umbral, né? Às vezes não. Muitas vezes o que está direto do umbral está bonitinho, de colarinho branco. Certo? Não preciso falar mais nada, né? Melhor não, né? Para não baixar a vibração. Mas olha a pergunta que Allan Kardec vai fazer. Olha só, gente, questão 264, no Livro dos Espíritos. O que é, olha a pergunta, não é quem é, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Por que o que é? Porque eu posso culpar o meu pai, a minha mãe, o meu chefe, Deus, a circunstância da vida. Então Kardec, para ser claro, ele não falou quem, ele falou o que, para ver qual que seria a resposta. E olha a resposta dos espíritos. O que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe, acreditem ou não, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas, ou seja, a purificação dessas, né? E a progredir mais depressa. Não acredito, pois é, nem eu. Nós pedimos muitas as coisas que passamos. Muitas. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, querendo suportá-las com coragem. Alguns de nós. Outros pedem para experimentar tentações de riqueza e poder. Então, esse pessoal que está na riqueza e no poder, que aparentemente está tudo lindo, estão passando por provas terríveis. A pior tentação que pode existir é a riqueza e o poder, né? Muito mais perigosas. Olha os mentores. Então é melhor ser pobre e miserável, gente. Tá aqui, tá falando. Fica no nosso cantinho, dá uma, como é que eu posso dizer, uma aparada nas arestas, né? Fica ali, na miúda, porque, claro que eu não estou condenando, né, quem tem dinheiro maravilhoso, mas o problema é o que nós estamos fazendo, né, da riqueza e do poder. A má aplicação, a tentação, o abuso que dá lugar a paixões inferiores. Ou seja, alguns, além disso, decidem experimentar as suas forças, olha só, olha o teste. Então, nós no plano espiritual, escolhendo estar em contato com o vício. Peraí, então, se eu ler isso daqui rápido, a gente vai falar, então eu reencarnei, é por isso que eu sou alcoólatra. Não. Você e eu, com o problema do álcool, vamos supor um exemplo, reencarnamos uma família onde o seu pai tem um bar. Você precisa ser alcoólatra? Não, ninguém reencarna para ter um vício. Agora, pessoas que realmente querem sair desse vício, às vezes elas querem ser tentadas para ver se consegue passar por essa prova. Aí reencarna, pessoa que roubou demais, reencarna com muito dinheiro. Será que consegue? Dá um pouco agora em vez de tirar? Então são provas que muitas das vezes a gente escolhe. Mas isso aqui para a gente esclarecer, né? Então da onde que vêm essas provas? Então, eu acho que agora já deu para dar uma aliviada. Porque nenhum de nós aqui vai sair daqui dizendo que Deus está querendo que eu passe por isso. Certo? Nós infringimos a lei em algum momento e agora é a hora de refazer aquele recomeço. Não é? Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos de imensa consolação. Quer saber por que sofre? Vai lá e leia esse capítulo. Certo?
causas atuais das nossas aflições e as passadas. Então, tem coisas que eu estou passando agora que eu e você olhamos para a nossa vida e falamos, eu não fiz nada para merecer isso. Agora. Então, se não foi agora, foi de antes. Está lá para nós buscarmos. Mas olha, a imperfeição, né, o que nós carregamos ainda, que precisa ser melhorado, é a causa de todo o sofrimento. Se nós não fôssemos imperfeitos, nós não seríamos, não teríamos, né, não seríamos totalmente felizes, certo? O Cristo passou o que passou, mas ele não era um espírito infeliz, porque ele não precisava mais sofrer, não precisava. A impressão que dá aqui é, né, o espírito infeliz foi lá, saiu daqui triste. Não precisava mais sofrer, não se abalou com absolutamente nada. Sofreu, claro que sofreu, mas não precisava. Sofreu na carne, né, por nós, mas não precisava. Nós precisamos. Isso não é masoquismo. Isso é um processo de renovação, porque a qualidade, né, as nossas qualidades, é a causa de felicidade. Quanto mais virtudes eu alcanço, mais feliz eu sou. Não, isso não é verdade, porque eu conheço uma pessoa que é rica, que é bonita, que não faz nada para os outros de bom e é feliz. Será que é feliz? E mesmo se for, vamos colocar, mesmo se ela for, às vezes é uma trégua. Às vezes é uma trégua que Deus dá. Para quem sabe aquela pessoa com tanto começa a despertar. Mas às vezes nem isso adianta. Então muitos de nós que nos consideramos com uma vida relativamente fácil, às vezes é uma trégua, né? Ou às vezes já passamos por coisas muito difíceis. É o nosso espírito se preparando para passar por outras lições, porque cá entre nós, há 300 anos atrás, coisas que nós passamos hoje, nós não teríamos condições de passar sem atentar contra a própria vida, é ou não é? Não precisa nem ir muito atrás, né? Só de nós termos contato com o espiritismo, o que há 10, 20 anos atrás, você já teria chutado o balde e eu também, né? Hoje nós já estamos um pouco diferentes. Então é isso. Deus nos prepara, não vai mandando tudo de uma vez. Vem a prestação. Né? Então, não há uma só imperfeição da alma que não tenha consequência desagradável. E não existe uma qualidade nossa que não traga felicidade. Então é por isso que nós estamos o quê? Nesse misto. Nós temos já algumas coisas boas e outras não tão boas. Não é? O sofrimento, né, na verdade, né, a visão geral, é o somatório dessas imperfeições. E a aventura, né, a felicidade, é a soma dessas qualidades. Quanto mais feliz eu sou, mais de coisa boa, de frutos, né, internos felizes eu já consegui adquirir. Quanto mais infeliz eu sou, é um indício, né, que tem muita coisa para melhorar. Agora, não nos iludamos, que é o que eu falei. Se a vida parece que está tranquila, não significa que nós já somos bons. As provas, dificuldades vêm quando nós estamos preparados. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Para nos fortalecer, porque nós não podemos viver a vida na Terra como como é que eu posso dizer, um cruzeiro. Eu entro no mar, aí tenho ondas, mas aí eu chego lá naquela praia linda. Não, vai chegar uma hora que a onda vai passar, aí vai ficar calmo. Aí vai vir outra onda e vai ficar calmo. Então a nossa vida, claro que nós temos que viver felizes, tem que buscar a felicidade, fazer coisas que a gente gosta, mas sempre lembrando que a dificuldade vai chegar. Porque não pensarmos que vai ter desafio na vida é viver num mundo de ilusão. Nós estamos num mundo delicado, num mundo de dificuldades, numa trajetória espiritual de resgate, de renovação. Então vai ter os desafios. Porque a gente sofre mais, muitas vezes, por achar que nada podia não dar certo na minha vida. Às vezes não, a gente entra numa relação achando que a pessoa é perfeita, imaculada. Sofre mais quando a pessoa realmente mostra quem é.
Agora, se você entra numa relação sabendo que aquela pessoa é imperfeita, que vai pisar na bola de vez em quando, que tem isso ou que tem aquilo, quando tem o atrito, é muito mais fácil de ser lidado, né? De ser processado. Então, olha só, no céu e inferno vai ter a seguinte colocação, também no capítulo 5. Aquele que sofre nesta vida é por não estar suficientemente depurado, e o que não fez na vida anterior terá que passar na seguinte. Certo? Então, é o que eu estou falando. Às vezes a vida parece que está tranquila, mas talvez o que nós não passamos agora é por não termos condições. E lá na frente vamos passar, e vamos passar com resignação, porque essa é a proposta do Cristo. Não é? Aí, olha só o que os mentores vão falar para nós. Esse sofrimento, né? Resultam das imperfeições da alma, pois se fosse perfeita, não cometeria falta e não precisaria sofrer consequência. Então é por isso que nós temos as provas, as dificuldades, porque não somos perfeitos. E se o homem fosse sóbrio e moderado com tudo, não precisaria passar pela doença. Não teria enfermidade física, se em algum momento da nossa trajetória espiritual não tivéssemos abusado da nossa saúde, certo? Ou da saúde dos outros também, né? Então, na questão, né, das aflições atuais e anteriores, Deus vê o nosso progresso. Deus não me esqueceu, Deus não está me olhando. Não, Ele está vendo, está nos vendo nas mínimas e nas grandes coisas. Agora, uma infração à lei de Deus tem consequência. Mas não é que Deus está lá com um chicote em cima da gente. Eu infringi uma lei, passei no sinal vermelho. O policial não vai sair, espero que não, né? Com um cacetete me dando uma surra, né? O que ele vai fazer? Tá aqui o seu ticket, esquece aquela comprinha básica que você vai ter que pagar, a infração à lei. É a mesma coisa Deus. Ele não está lá com um cacetete em cima da gente, você errou, seu desgraçado. Não. Agora, meu filho, precisa de passar por uma prova, que pode ser que seja dolorosa. Mas é a única forma que eu tenho de saber, pelo meu amor, pela minha misericórdia, se você está pronto para ir para frente. É assim. Como é que a gente passa de ano? O professor faz o que com a gente? Ensina, faz o que dá, né? Quem que aprende? O professor faz a gente aprender? Não. O aluno que aprende se quiser. E tem a prova. Não dá para passar sem passar na prova, nem colando. Porque muitos de nós hoje estamos vivendo a base da cola. E hoje, né, é hora de nós mesmos passarmos por nós mesmos, né, no sentido de driblar essa prova e sair daqui com muito sucesso. Não é? Então, os sofrimentos na nossa vida é uma advertência do que andou mal. Então, às vezes a gente tem curiosidade de saber o que foi, né? Basta analisar o que está pegando na vida hoje. É simples. Não precisa ir lá fazer regressão, basta analisar aonde que está pegando na minha vida. E aí eu vou saber aonde que está a necessidade da minha melhoria. Então, aí já temos uma outra visão que só o Espiritismo pode dar. Ou seja, nessa dificuldade que eu passo, nessas imperfeições, nessa dor, é um indício de onde que eu posso melhorar. Porque Deus me ama e Ele quer que eu vá para frente. Então, não ver, né, essas aflições como um castigo, mas uma consequência natural do nosso caráter, de coisas que nós plantamos e que agora precisamos o quê? Fazer diferente. Por que nós trazemos esse tipo de tema? Porque não é fácil, meus amigos, nós irmos para casa e tentar entender o porquê nós sofremos. Porque às vezes não tem explicação. Por que eu estou com esse filho rebelde? Por que isso? Porque aquilo? Às vezes não tem explicação, mas o Espiritismo tem a resposta. Está aí. Nós estamos passando por coisas que nós precisamos passar. Às vezes escolhemos, nós pedimos,
coisas interminadas, aquelas categorias que eu citei anteriormente, né? E por coisas que eu preciso lapidar em mim. Então eu preciso de alguns testes para ver se eu vou passar por aquilo, não é? Uma maternidade falida vai precisar passar, muito provavelmente, por uma maternidade mais dolorosa. Ou por uma mãe mais rígida. Vocês percebem? Ah, mas você está generalizando. Não estou falando que vai ser sempre assim, né? Mas convenhamos. Nós precisamos também entender, com relação a isso, né, a diferença entre a prova e a expiação. Vim aqui pensando em alguns exemplos. Tem um exemplo que eu não canso de me dar. Eu acho que vai auxiliar a gente a refletir sobre isso. Expiação. Prova, vamos supor. Vamos supor, eu tenho uma pessoa com infertilidade que, com o passar do tempo, com a tentativa, com os tratamentos, consegue conceber e engravidar. E eu tenho uma pessoa estéril. A infertilidade é a prova. A pessoa vai passar por aquilo, vai doer, vai sofrer, vai ter que lutar por aquilo até conseguir. A esterilidade não tem jeito. Então você vai reencarnar estéril. Ponto final. Porque você precisa passar por aquilo. Reencarnei e machuquei a perna. Vivi com aquela perna machucada por um bom tempo. Aprendi a usar outra perna. Aprendi a lidar com a vida daquele jeito. Reencarnei sem perna. Expiação. Então, dando para perceber, mais ou menos? Então, não é que tudo é imutável, mas algumas coisas nós vamos precisar passar. E passar no sentido de sozinhos? Não, claro que não. Olha o Espiritismo, a consolação, nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Agora, a trajetória ela é individual. Né? Tem coisas que nós precisamos passar. Ela é individual, mas não significa que nós vamos passar pela prova sozinhos. Nós somos responsáveis por ela, claro que sim. De toda forma, na prova, né, eu passei no teste. Quando eu passo naquele teste, eu não preciso mais aprender aquilo. Não preciso mais ser provado naquilo. Então, se eu não tenho problema, sei lá, com dinheiro, eu não preciso ser provada na categoria do dinheiro, porque eu não vai aprender nada. Mas se eu tenho um problema grave com dinheiro, eu posso passar por uma expiação para precisar sair dessa situação, dessa condição. Então, são coisas diferentes, né? Então, Emmanuel vai falar aqui para nós. Agradece o lugar de provas em que te sintas. E isso, meus amigos, não é para nós sentarmos no prego, no alfinete, e falarmos que delícia que está acontecendo isso comigo. Não é isso que Emmanuel está falando. Depois de tudo que a gente já conversou aqui, o que será que ele quer dizer? Alguém tem alguma dica do que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá, gente. Nós acabamos de falar aqui o quê? Que as provas são a oportunidade da renovação, do recomeço. Ah, mas está doendo, mas vai passar. Eu vou conseguir superar e vocês também. Mas tem um propósito. O propósito não é da dor, de massacrar nós como criaturas humanas, mas é pelo contrário, de nos sublimar. Aqui nós podemos colocar, né, corpo doente, chefe difícil, parente difícil, e por aí vai. Nós poderíamos listar inúmeras situações de provas na nossa vida, né? Vamos agradecer, por mais difícil que seja. Agradecer as dificuldades, pedindo força para superá-las, é claro, né? Não é lá, que delícia, estou passando por isso. Não é essa a proposta do Espiritismo. Isso é proposta punitiva, de condenação. Pequei, tenho que pagar. Não é essa a proposta. Mas de nós vermos o benefício da dor. O bem sofrer, né? É a forma que sofrem. Quer saber uma diferença? Existem pessoas que estão sofrendo, né? E pessoas que estão sofrendo. Basta nós irmos numa sessão de quimioterapia. Nós vamos saber a pessoa que está vendo a prova como instrumento de renovação e a outra que está vendo como de punição. É nítido.
Então, que sejamos nós aqueles que veem os instrumentos de dificuldade na nossa vida como um processo de renovação, de andar para frente, de dissipar essas sombras que existem dentro de nós. Dói, vai doer, e é parte da nossa trajetória. Mas a beleza disso é que vai ter fim. O mal tem dia, hora, minuto, segundo certo para acabar. E a boa notícia é o quê? É que eu vou decidir quando ele acaba. Não é Deus falando, olha, não importa o que você faz, só daqui 5 milhões de anos. Não. Eu vou decidir, e vocês também. Até quando vai isso? Isso que é a libertação, né? Então, Deus quer que o homem, olha só, deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Se ele for infeliz por maior ou menor tempo, não poderá se queixar senão de si mesmo, pois o caminho do progresso está aberto para ele. Então é por isso, por que Deus, né? Tem uma pergunta, né? Por que Deus não deixou que a gente reencarnasse todo mundo já bonitinho? Por que tem que passar por essa situação toda? Qual seria o nosso mérito? Todo bem que eu fizesse não seria meu mérito. Todo mal que eu fizesse não seria minha responsabilidade. Então, é preciso que nós construamos os nossos futuros mediante aos nossos esforços. Eu sou o construtor da minha felicidade ou da minha infelicidade. E aí é que nós vamos ver, que eu não me canso de repetir isso, quando nós conseguimos ver diante da prova o Deus como um educador e não como um carrasco. Porque se nós vimos Deus como um carrasco, nós vamos sofrer demais. Quando você vê como um educador, você vai olhar para aquele professor e falar, professor, eu não sei essa matéria. Eu acho que eu vou bombar, estou com medo, estou com pavor de não conseguir passar. Me ajuda. Tem recuperação, tem como eu fazer um tutor, alguma coisa. Mas quando eu vejo ele como carrasco, eu não quero nem olhar a prova, está me punindo e ponto, não vou passar. Certo, gente? Então, esse processo de ver Deus como um educador nos auxilia muito a entender as dificuldades da nossa vida, ao invés de estar nos punindo, né? Então, quando nós vamos, né, voltando, o espírito sofre no mundo espiritual, e eles estão bem falantes hoje, né? E quando reencarna, fica quieto aí, povo. Quando reencarna, Valdo, vai lá dar um jeito nesse povo, pelo amor de Deus. Quando reencarna, o que acontece? Traz do plano espiritual a mesma coisa. Porque a gente tem ilusão, né? Saiu daqui, ficou tudo lindo. Chegou lá para voltar para cá, fica tudo lindo. Não, nós vamos carregando o que nós somos. A única diferença é o quê? É o esquecimento do passado. Que aí, graças a Deus, nós esquecemos o passado. Já imaginou a gente lembrar? Preciso o Fernando ver quem eu sou, que tristeza, ele está lá na rua já. Graças a Deus não dá para ver quem a gente é, porque esquecemos algumas coisas. Não é? Mas não seria melhor, né, por mais difícil que está a vida aqui, não é melhor ter a oportunidade de voltar e retomar e refazer do que viver lá nos tempos de tralalá, para o céu, para o inferno? O que vocês acham? Não é melhor? Não é uma bênção o Espiritismo trazendo para nós essa oportunidade? Então, peraí, se eu pisar na bola aqui e ali, eu tenho como recomeçar. Isso é maravilhoso. Antigamente não, era céu e inferno e pronto, acabou, é o que se sabia. Hoje não, é um processo de libertação das nossas almas. Com isso, nós vamos refletir aqui, se vocês não levarem nada para casa, levem isso. Um mar calmo não faz bons marinheiros. Alguém discorda disso? O objetivo das provas nos proporciona oportunidades de lutas incessantes, desenvolvendo nossas faculdades morais e intelectuais. Para que a gente possa vir ao quê? A se tornar bons marinheiros. Uma coisa que eu acho assim maravilhosa do céu e inferno, esse parágrafo. Saindo sempre vitoriosa, não tem derrota para Deus. Muitos de nós estamos nos sentindo derrotados, acabados, no fundo do poço. Para Deus não existe derrota. Sempre vitoriosa,
A alma se beneficia se tiver coragem, olha só, de enfrentar a prova até o fim. Olha que coisa maravilhosa. Não é uma derrota. Por mais que a vida pareça que está desabando, nós não estamos sendo derrotados. Nós vamos sair vitoriosos. Seja nessa encarnação, seja em outra, talvez dure muitas e muitas vidas. Mas é o que? A passos, né? Largos ou pequenos, mas constantes. Porque nós não queremos estar, né, estacionados, porque nós não voltamos ao que era antes, né? Isso é muito bom. Saber que eu não vou voltar àquele tempo primitivo é maravilhoso. De vez em quando eu fico com medo, porque de vez em quando parece que vai vir, né? A Sabrina das Cavernas parece que vai manifestar, mas eu dou uma freada, mas não volta a ser aquilo mais. Fica estacionado. Na ignorância, fica ali, não vou para frente, não vou para trás. Mas voltar, então, hoje nós somos melhores do que ontem. Não vai voltar ao que era antes. E amanhã a gente é melhor do que hoje. Hoje é pior que amanhã, né? Que amanhã eu vou estar melhor do que agora. E assim a vida anda. Aqui, o nosso título exterior, né? O que eu sou hoje, a personalidade, as coisas que eu faço, é instrumento de serviço. Meu dinheiro, minha casa, minha família é instrumento de serviço. Não me define. Existência terrestre é o nosso bom combate, é o nosso campo, né, de batalha. Defeito, imperfeição, culpa e débito, esses são os nossos inimigos, não é aquele em casa. Olha que interessante, né? O nosso maior inimigo é a culpa, o remorso, o ódio. Isso que são, não é o ódio dos outros para nós, é o nosso. Porque se o outro nos odeia e eu não consigo mais sentir ódio, isso não me afeta. Vocês percebem? Então é o ódio que ainda existe em mim. Porque o ódio não afetou o Cristo, né? Então é porque ele não tem mais ódio. Aí, o aperfeiçoamento individual é a única e inalterável vitória. Não tem escapatória. Nós só vamos vencer quando nós decidimos aperfeiçoarmos. Ninguém vai fazer por nós. E nós já estamos fazendo isso. Em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Não é o outro que está fazendo essa provação difícil, não é o meu marido, não é o meu chefe que está fazendo a minha vida um inferno, não. Eu sou o meu campo de batalha. Por que a batalha? De driblar, de sanear essas imperfeições, aos poucos. Porque não é dormir egoísta e acordar solidário, não é isso. É aos poucos, é reconhecendo que não está bom. Devagarzinho, as provas nos ajudam a ver onde é que não está bom. Vamos analisar essa semana, o que está pegando na minha vida é onde eu preciso trabalhar, certo? Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Como é que nós vamos converter a dor em luz? Alguém tem uma ideia? Ninguém? Uma pessoa que aborta e depois abre um centro para cuidar de crianças. É uma forma, né? Pagar o mal com bem, né? É mais ou menos por aí, sim. Então, valorizando a nossa oportunidade de crescimento, abraçando essa aflição construtiva, que não é destrutiva. A gente vê a aflição destrutiva, sabe qual é? É aquela que eu estou achando que Deus vai me punir, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu estou achando que vai tudo desabar. E isso é uma aflição destrutiva, sem fundamento, porque eu nem sei se vai acontecer, eu já estou me punindo, já estou achando que não vai dar certo. E isso sim é deteriorante na nossa vida. Agora, a aflição construtiva é o nosso medicamento eficaz. É o que vai limpar, é o que vai curar, é o que vai nos aperfeiçoar. Então, é o que a nossa irmã falou. Cometi algum erro grave? Pagar o mal com o bem. Não a punição. Não se punir porque devia ter feito assim, assado, não. A nosso retorno à Terra é justamente isso. A tentativa, né? Ninguém reencarna para continuar fazendo errado. A proposta é, volta e faz um roteiro de luz dessa vez. Tenta diferente. É essa a proposta. Então, isto é um caminho.
né? Pessoas que chegam no momento, não têm coragem, não conseguem, tem pessoas que não vão conseguir fazer, né, esse tipo de transformação. Mas, pelo menos, a gente conseguir converter, né, essa parte difícil da nossa vida num processo de burilamento, já é um começo, porque a gente vai saber que isso é para eu chegar até a luz. E aí você está convertendo o que era um castigo num instrumento de adaptação, de renovação, de melhoria interior. Vocês percebem a diferença? Isso já é converter a prova em luz. É uma ferramenta que eu vou precisar para poder ser melhor do que eu sou agora. Certo? Colocados entre as provações, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias, que é o que a nossa amiga falou, é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. É o sair de si. É uma forma de converter para um roteiro de luz. A partir do momento que eu deixo, né, deixo no sentido assim, de ver a minha desgraça como a maior desgraça do mundo, e saio de mim para ver a desgraça do outro e tentar auxiliar, eu já estou travando, né, um processo de luz na minha vida. Mesmo que devagar. Né? Não existe nenhum lugar no Evangelho dizendo você fez A, você tem que pagar com A. É o que a nossa companheira falou. Fiz A, Deus me dá a oportunidade de ressarcir com B, com C, com D. Mas às vezes a gente escolhe a querer fazer a mesma coisa e sai repetindo, repetindo, repetindo. Não é? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sem a punição. Sem a punição. Estou passando por isso porque eu sou isso e aquilo. Tá, e eu também. E agora? O que a gente vai fazer daqui para frente? Temos que mudar esse quadro. Não é ficar lá remoendo, não é ficar lá tocando a ferida, enfiando uma agulha. Não, é daqui para frente, meus amigos. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Olha só. O bom combate. Terminou a corrida, claro, né? Timóteo. Claro que terminou. O que ele fez aqui? Combateu, terminou a trajetória. Fazendo o quê? Guardando a fé em dias melhores. Em renovação, em oportunidade, em crescimento e na certeza de que Deus é o quê? É o nosso educador de almas, supremo amor e misericórdia. Muita paz a todos.